Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que vocês estão nos ouvindo, mas é um imenso prazer tê-los conosco. Eu tô aqui até pegando o microfone, porque foi uma pergunta que a Su falou, ela às vezes fica um pouco contida. Perguntou o João aqui da nossa gravação, mas pode pegar no microfone, como é? Falei, não, vou começar desse jeito pra dar um exemplo, sabe, Su? É uma coisa meio Fred Mercury. Bem à vontade, exato, tá bom? Como que você tá, Su? Muito bem, bom dia a todos e muito à vontade que estamos hoje com uma pessoa que é pessoa da casa, né? Isso, se joga. É total para se jogar. Uma pessoa que a gente queria há muito tempo, mas é uma pessoa tão especial na história dos cuidados paliativos de Brasília, do Brasil e na nossa história, né? Que a gente falou, não, tem que ser num momento muito intencional para ela estar aqui com a gente. Exatamente. E também, como a gente falou, né, para alguns colegas, olha... alguém da psicologia tem que vir aqui com uma determinada frequência. Eu já tava ficando meio preocupado, assim, né, cara? Porque o episódio da Dani já tem um tempinho. Eu falei, precisamos realmente aqui pra nos dar esse suporte, né? Então, quem estamos hoje, Su? Conta pra gente. É a nossa grande, maravilhosa Tatiana de Souza Gimenez Soares. É psicóloga formada pela Unesp Bauru. Tem especialização em psicologia e práticas de saúde pela Unifor. Peraí, aguardem, olha só quem é esta pessoa. Especialização em gerontologia pela FEPEX. Aprimoramento profissional em cuidados paliativos pelo IEP, no Sírio-Libanês. Psicóloga da atenção domiciliar do SES-DF. Coordenadora de comunicação da Academia Distrital de Cuidados Paliativos. Membro do Comitê de Pediatria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Membro do Departamento de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Distrital de Pediatria. Facilitadora da pós-graduação de Cuidados Paliativos Adulto. Brasília, da Faculdade Sírio-Libanês. A nossa Tati. A nossa Tati. Resumindo, a nossa Tati. Seja muito bem-vinda, querida. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fiquei super feliz com o convite, né? E assim, eu tô vibrando com esse podcast de vocês. Eu acho incrível a história. Então, todos os episódios a gente vibra, curte. Tem sido muito bacana, viu? Muito obrigado. Ai, que maravilha, Tati. Obrigado você por ter aceitado o convite. E depois desse longo currículo aqui, né? Que todo mundo fica, nossa... Eu queria saber um pouquinho, como a gente sempre fala, nossa audiência já está acostumado, né? Muito importante pra gente, além do currículo técnico, é saber da biografia. E nós conhecemos você. Mas quem é a Tatiana Gimenez? Quem é a nossa Tati? Conta um pouquinho pro pessoal. Então, gente, assim, eu falo que tem duas palavras que me definem muito, que eu sou mãe e psicóloga, né? Acho que são esses dois pontos, assim, né? Então, eu sou mãe do Marco Aurélio e da Ana Luísa. E eu sou psicóloga, acho que são as coisas que mais me definem. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida. Eu sou encantada por essa dinâmica da vida. Eu acho que a vida é pra gente curtir, pra viver, pra aproveitar todos os momentos. Então, assim, tá um trânsito horrível, caótico. Mas isso aqui é o que temos e vamos lá. E eu gosto muito disso. Então, acho que eu... tenho muito, se você perguntar assim, como é que define a Tati, é essa pessoa que gosta de viver, que sabe viver. Eu até brinco que um dia que eu morrer, eu quero que ele lembre assim, essa viveu. Quando as pessoas estiverem lá no final, assim, lá no meu enterro, falando sobre a Tati, falando, não, essa daí soube viver. Essa aproveitou a vida, sabe? É assim que eu gostaria de ser lembrada no futuro. Que legal isso, né? E... não sei se vocês perceberam aqui no currículo, a Tati, né? Todos nós estamos na pós-graduação. A gente vai agora para a 5ª turma. E é muito interessante que você falando dessa característica, o quanto que essa sua habilidade, naturalmente, você coloca isso na nossa pós, né? Claro que há momentos que a gente precisa mudar um pouco da trajetória, mudar o módulo. Há momentos de muito crescimento, momentos desafiadores, e o quanto que você tem essa característica. Você olha e fala, gente, vamos fazer isso, é o que tem, vamos lá. Vamos olhar. E não é só olhar para o copo meio cheio, não é sobre isso, né? Não é olhar sobre a coisa positiva, né? É sobre, naquilo que se apresenta, você poder tirar o melhor daquilo. Eu acho isso muito legal, essa sua característica. A gente aprende muito com isso. Eu acho que eu sou bem desse jeito mesmo. Tem horas que não vai estar bom, não vai estar bom. Mas a gente só vai saber quando vai estar bom, quando vai estar feliz, tudo se a gente passar por esses outros momentos. Então, vamos passar. Vamos enquanto você não gente, não tá legal isso aqui, mas vamos lá desse jeito, e vai, e faz. E o quanto que sempre fica muito, muito bom quando você coloca esse olhar e essa leveza.
no que a gente trabalha, né, diariamente. Isso é muito legal. E eu estava lendo um pouco do teu currículo e eu fiquei um pouco pensando na sua trajetória, né, como psicóloga, e aí você se encontrou como gerontóloga, e aí você chegou aos cuidados paliativos. Conta pra gente, como é que foi esse seu encontro, esse seu interesse e o seu encontro, né, do cuidado com pacientes em sofrimento, pacientes com necessidade de abordagem de cuidados paliativos. Assim, eu me formei há muitos e muitos anos atrás, como eu falo, né? Eu já estou com 24 anos de formada. E no final dos anos 90, quando eu estava na faculdade, eu estudei lá em Bauru, na Unesp, e eu tive a oportunidade, assim, de estudar, fazer uma disciplina com uma professora, com a Renatinha, que a gente chamava ela assim. Ela criou uma disciplina de psicologia da morte. Olha. Em 1998. Essa disciplina de psicologia da morte, ela trouxe vários assuntos sobre luto, e na época ela fazia doutorado, e a supervisora dela, né, a orientadora dela do doutorado era a Maria Helena Franco, que é uma psicóloga internacionalmente reconhecida pelo trabalho dela com o luto. Então ela trouxe para a disciplina esse conhecimento que ela estava tendo no doutorado, e a turma toda movimentou muito a gente, ela fez algumas atividades, algumas dinâmicas, e ali despertou muitas pessoas, assim, da minha turma, tenho vários colegas que também trabalham, não só em cuidados paliativos, mas na área da saúde, em hospitalar, em neonatologia, e ela trouxe essa questão do luto, e ali meus olhos brilharam, assim, de eu dizer, caramba, isso aqui me encantou. E ali, nesse momento, eu já fui participar de alguns congressos, né, incentivada muito por ela, e aí eu tive contato com os cuidados paliativos. Já, né, conheci o trabalho do São Christopher na Inglaterra, isso no final dos anos 90. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Pronto, decidido, vamos fazer isso. Mas existe a expectativa e a realidade. Quando eu terminei a faculdade, eu ainda cheguei a passar num aprimoramento profissional do Hospital Emílio Ribas, que na época não tinha residência multiprofissional, chamava aprimoramento profissional o programa. Eu ainda passei, mas eu não consegui concluir, porque no mesmo mês que eu me formei, eu acabei casando, e aí tive algumas dificuldades com o primeiro marido, e de trabalho, tudo, e eu abandonei. Então existia a expectativa e a realidade. A realidade foi que a vida me levou por outros caminhos. Eu acabei escolhendo, né, seguir com esse meu primeiro companheiro, e aí a gente mudei de cidade, saí do estado de São Paulo, precisei trabalhar, e aí eu fui trabalhar com o que eu tinha, com o emprego que eu arrumei. E esse sonho dos cuidados paliativos, esse meu trabalho com luto, tudo, ficou parado, né, ficou ali, falou, tá aqui, eu tô aqui guardadinho, né. E aí eu trabalhei na área da assistência social, trabalhei em ONG, trabalhei num monte de coisa, continuei estudando, mas tudo por minha conta, mas nunca desisti. E aí, quando eu voltei, vim para Brasília, já comecei um outro relacionamento, já abandonei esse primeiro marido que atrasou um pouco ali minha jornada, né, peguei outro marido, Isso. e tô com ele, e aí eu fui fazer o concurso da Secretaria de Saúde, e eu passei logo dentro das vagas, fui logo uma das primeiras a serem chamadas. E aí, quando chegou minha lotação, eles me lotaram no Hospital Regional de Ceilândia, na pediatria. E eu, bacana, cheguei na pediatria, tô lá, encontro quem? Doutora Andréia, que já foi convidada de vocês também. Uma referência pra que é uma gente. referência. Sim. Me deparo com uma enfermaria, com várias crianças com perfil de crônicas complexas, com paralisia cerebral grave, a grande maioria. E aí a gente começa a desenvolver um trabalho em equipe, e eu olho e falo, caramba, isso aí cabe todo aquele meu conhecimento. Então, chegou a minha hora, né? E aí, então, a partir... Você ainda não tinha colocado um olhar para pediatria. Para pediatria, não tinha. Mas aí, a partir de 2013, foi que eu fui começando com a pediatria. E aí eu fui. Aí, o meu desejo pela geriatria, pela gerontologia, a parte que eu gostava muito dos idosos, agora eu tô na pediatria, vamos pra pediatria. Foi, tal. Belo dia, a doutora Andréia ajudou a formar lá uma equipe interconsultora de cuidados paliativos. Na pediatria, os cuidados paliativos já estavam bem estruturados. A psicóloga que estava lá, minha colega, precisou mudar de regional, saiu, precisava de alguém para assumir. Os adultos, a doutora Andréia fez o convite, Tati, a gente está precisando de alguém aqui para assumir dentro do hospital. Você não pode assumir que você já tem a bagagem, a experiência. Tá, eu entrei na equipe de adultos. E aí eu fiquei trabalhando uma época na equipe de pediatria, de cuidados paliativos, e na equipe de adultos.
E aí eu brinco que hoje eu trabalho na atenção domiciliar, eu tô atendendo de 0 a 103, 104 anos, em cuidados paliativos, e aí foi assim que eu voltei pro que eu gostaria de fazer, que era parte também da gerontologia, fui me capacitar, fui correr atrás, e foi assim que surgiu as coisas, foi essa a jornada que me levou a estar onde eu gostaria de estar. Então hoje eu falo que daquele sonho de 98... Hoje, aqui em 2025, eu faço exatamente o que eu gostaria de fazer, né? E isso é muito bacana, a gente poder olhar para trás para a nossa jornada e dizer, poxa, era isso que eu sonhava e é isso que eu faço aqui na minha realidade, né? Cara, é tão forte isso, né? E principalmente a gente que trabalha, né? Uma das bases do nosso trabalho é o propósito. É tão interessante que quando a gente é perguntado sobre o que levou a gente à questão profissional, naturalmente, a gente percebe que não é somente sobre o profissional, né? As nossas escolhas de vida, as experiências, as pessoas que entram e saem, elas vão naturalmente levando a gente para onde está a nossa história. E como que é importante, por exemplo, você falou que foi uma vivência durante a faculdade, você guardou isso, não teve uma oportunidade de vivenciar aquilo naquele momento, mas sabia exatamente, cara, eu gostei aquilo muito ficou, daquilo, né? Aquilo ficou, sabe? E às vezes tem tantas pessoas que estão nos ouvindo, e esse é um ponto, né? A gente tem muito essa troca no congresso, que às vezes, nossa, eu tô numa unidade onde não tem cuidado paliativo, eu tô isolado, eu tô sozinho, e aí, putz, aí fica desanimado, alguns colegas até que fizeram após mesmo, nossa... Se sentem ansiosos para aquilo acontecer rápido, né? E assim, às vezes as coisas você precisa ter a formação e às vezes esperar o momento certo para acontecer. Então, se juntou. Dentro do cuidado paliativo, a gente fala muito isso. Não adianta. Uma andorinha sozinha não faz verão nesse ponto. E aí, às vezes, você precisou de uma outra pessoa. E no episódio da doutora Andréia, a gente deixa colocado aqui. Sensacional, ela contando um pouquinho da história do cuidado paliativo lá no HRC, o quanto que isso é importante. Sim. Então, acho que é uma coisa que os nossos alunos trazem muitas vezes, essa ansiedade. E o quanto que é importante. Você tem uma formação, você está capacitado para aquilo, entender o que você quer. E aí, aguardar uma oportunidade, como que foi. Ou, às vezes, caçar essa oportunidade também, né? Caçar essa oportunidade, né? Às vezes, a ansiedade que tem algo pronto. Pra eu chegar lá e bater ponto. Cuidar do paciente, voltar pra minha casa. O paliativo, na verdade, ele convida a gente a construir. Né, construir uma nova trajetória de cuidado para o paciente. E nessa construção, é claro que faz a gente sair do nosso conforto, né? É você buscar algo diferente, é você fazer também. Então é muito bonito a gente ouvir na sua história. E é exatamente isso, assim, porque eu fui desafiada, fui lá, cheguei, a gente entrar na secretaria, por exemplo, eu não sei, assim, qual é a experiência de outros colegas, mas quando eu entrei, eles simplesmente receberam uma carta, ó, você vai para lá, vai para o hospital tal, para pediatria, ninguém falou nada, como é que era, e a gente chega lá e vai correndo atrás das coisas e vai se aperfeiçoando, melhorando, e é bem isso mesmo, daí, e se juntando, né, foi juntando grupinhos e você não negou, né, você fala, não, pediatria não tenho nenhuma experiência, ninguém me avisou, cara, eu tô aqui, vamos lá. Vambora, né, vamos atrás, e olha aí, tudo que floresceu, né. E que vai continuar florescendo. Exatamente. Que coisa linda isso. É sensacional. E aí, em tudo isso, nessa vivência, eu queria saber um pouquinho, porque você escolheu um caminho de lidar com pacientes complexos, mas ainda mais aprofundado, porque você lida com muitos casos complexos dentro da pediatria e num local muito complexo, que é o domicílio. Então eu queria saber para você, como que é lidar com essa complexidade de casos num ambiente tão complexo, principalmente em pacientes que não têm um diagnóstico que tenha cura. Como que é para você? Olha que interessante, né? Vocês estavam assim, nessa trajetória da minha vida, eu fui trabalhar na assistência social primeiro, na Política Nacional de Assistência Social. Eu fui concursada da secretaria, também aqui do DF, né? E dentro da Política Nacional de Assistência Social existe a visita domiciliar. Então, eu iniciei o meu trabalho em visita domiciliar com ótica da assistência social, de uma proteção de direitos, né? Garantia de direitos, uma proteção social. Só que quando eu chegava muitas vezes nessas casas, isso eu lá na outra secretaria, antes de estar na saúde, eu me deparava com um idoso acamado, a família precisando de uma cesta básica, tudo. E aquilo me chamava, né? Eu falava, gente, mas olha, né? Mas eu estava em outra política. Quando eu fui para a saúde, eu estava dentro da saúde, a gente atendia as crianças, principalmente ali na pediatria, e depois havia um processo de deshospitalização que a gente via que essa transição para o domicílio às vezes era demorada. Era difícil,
Precisa instalar oxigênio. Aí o pessoal do oxigênio dizia assim, não, mas olha, essa casa não comporta uma bala de oxigênio, tá difícil. Então tinha esse outro lado que eu vi ali. E no momento, na vigência da pandemia, logo no iniciozinho da pandemia, surgiu essa possibilidade, porque a gente recebeu no Hospital de Ceilândia um PROAD, né, inclusive do Hospital Sírio-Libanês, falando sobre cuidados paliativos. Então, surgiu essa necessidade de uma psicóloga que fosse para atenção domiciliar. E aí eu falei, cara, eu já tenho essa experiência, porque eu já fiz visita na atenção domiciliar. Era uma coisa que me chamava a atenção, por que eu não junto isso agora, né? E aí eu fui. E aí eu me deparei exatamente com um cenário de você entrar dentro da casa, né, de uma família que está ali com seu membro adoecido, uma perspectiva de não ter cura da doença física e muitas vezes de não ter cura da doença de questões sociais, de outras questões, né? Então eu acho que é extremamente desafiador. Como que você lida com tudo isso, né? Eu falo que ali, nesse momento, no domicílio, parece que virou uma chavinha em mim, que eu encontrei que, tipo assim, cara, eu consigo fazer, eu sou muito útil aqui. Aqui eu faço muita diferença. Porque, se a gente for parar para pensar, psicólogos que trabalham com esse perfil no Brasil de pacientes, a gente tem pouco, a população tem pouco acesso. É raro. Então, eu senti que ali eu conseguia fazer uma diferença muito grande. E isso me encanta muito. E isso fez com que um sentimento, me abastecesse de um sentimento que eu consiga transformar isso em energia para estar lidando com essas situações. Então, a gente vê muitos sofrimentos, a gente vê situações que o paciente está em dor, e não é somente, a gente não fala só de dor física, é dor em todas as esferas, ele está numa situação de uma extrema vulnerabilidade, de um extremo sofrimento. E então a gente consegue estar ali trabalhando, cuidando. Esse cuidar neste momento, para mim, faz muito sentido, assim, muito sentido de vida mesmo. Isso me abastece enquanto pessoa. Muito mais do que não só como profissional. Porque como profissional a gente se abastece, a gente fica feliz porque recebe o salário no final do mês, porque é convidado para um podcast. Tudo isso deixa a gente feliz. Mas como pessoa, o que me alimenta muito é esse sentimento de saber que ali, naquele ambiente, com aquele público em específico, eu consigo fazer uma grande diferença na vida delas. Nossa, que lindo isso. Que bonito. E quando você nomeia, né, essa doença social. O quanto que... fala pra gente um pouquinho mais, principalmente como que é a importância de um trabalho da equipe multidisciplinar nesse cenário na qual a gente tem a doença social, da vulnerabilidade social, como às vezes o que traga mais sofrimento para aquele paciente. É impossível a gente ir para um domicílio. Eu falo assim, primeiro que o ser humano ele é muito complexo, por isso que a gente tem diversas especialidades, diversas camadas, né, profissões que trabalham com a saúde. Mas quando a gente vai para dentro da família, quando a gente vai para dentro do domicílio da pessoa, que ela está com uma doença que não tem cura, ela é um paciente que está em cuidados paliativos, a gente chega ali para encontrar aquele paciente e ele vai trazer para a gente coisas mil, né? Então ele vai trazer, ele está com dor. Ok, ele está com dor. A gente precisa dar um medicamento para ele. Mas muitas vezes a gente precisa dar um medicamento e aí a gente começa a perceber que o cuidador que vai dar esse medicamento para ele não tem habilidade de leitura. Então já fica difícil, como é que a gente vai garantir que ele vai estar dando? Então eu preciso chegar o pessoal da enfermagem, o pessoal da enfermagem vai vir aqui e vai estar orientando. Beleza. Mas aí a luz falta, porque a luz é uma gambiarra, né? Não tem luz elétrica naquela casa. A gente vai visitar alguns locais dentro do Distrito Federal que a energia é fornecida por gambiarra. Então como que você liga um aparelho para fazer uma aspiração? Um aspirador que puxa, né, muita luz, que gasta muita luz, numa rede que é extremamente instável. Não, então a gente tem que chamar aqui, vamos chamar o serviço social. E aí a gente vai percebendo que a gente precisa de uma gama de conhecimento, uma gama de profissionais para a gente dar conta de trazer o melhor cuidado para esse paciente, para essa família. No momento que muitas vezes eu falo que a doença é o mínimo que ele tem ali. O problema mais leve é a doença. Porque às vezes tem outras questões ali que estão envolvidas, né? Questões muito de conflitos familiares. A gente pega famílias com os vínculos extremamente fragilizados, muitas vezes, né? Onde o cuidado se torna fragilizado exatamente por serem
pessoas que tiveram essa vivência de vínculos fragilizados, né? Então, a gente precisa realmente ter toda uma gama. A gente fala assim, eu brinco com o pessoal da fisio. Gente, o pessoal da fisioterapia às vezes, não, a gente precisa levantar, tirar esse paciente da cama. Gente, tirar esse paciente da cama é ele pisar na terra. Porque às vezes a cama está em cima da terra, às vezes não tem um espaço mínimo ali para ele conseguir transitar, e tem que pegar sol. Gente, vamos pensar na realidade, né? Uhum. Às vezes a casa tem umas condições extremamente insalubres, a gente não consegue essas coisas. Então a gente precisa pensar em conjunto, né? É fundamental para mim, assim, eu não consigo me ver trabalhando sozinha, né? Eu acho que eu nunca me vi, né? Acho que desde a graduação eu não conseguia me ver trabalhando sozinha, porque eu sempre tive esse olhar de olhar para as coisas como um todo. Então, para mim, eu trabalhar num consultório só como psicóloga clínica jamais fez sentido, exatamente porque é como se eu estivesse olhando para uma frestinha só. Uhum. Quando eu tô em equipe, eu abro uma janela. Muito lindo isso. Eu olho para uma janela, né? Que lindo isso. E só para trazer um contexto para quem está nos ouvindo, né? Porque, pessoal, nossa, mas Brasília, assim, como é, né? A gente comentou um pouquinho no episódio da Andrea, e como que esse episódio conversa com o episódio do Alexandre também, nessa situação. E Brasília, apesar de ser a capital federal e ter a unidade, que seria o Lago Sul aqui, com o maior IDH do Brasil, se fosse um município, a gente tem também a maior favela do Brasil, que está ali colado dentro realmente da regional da HRC ali, que é o Sol Nascente, e que você tem uma realidade completamente diferente, e como que você precisa adaptar, e eu acho que esse é um dos pontos para domiciliar, né, a gente que também acaba fazendo muito, como que você precisa adaptar o contexto para aquele ambiente. Se às vezes a gente vai atender um paciente em um outro hospital, você sai da sua unidade, você já tem um choque cultural absurdo, né, e imagina dentro de casa essas realidades, e como que é importante esse diálogo com a equipe, e ter alguém que tem esse olhar e essa maturidade para adaptar o melhor cuidado àquela localização. Como que isso faz diferença, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho bem interessante é que eu faço alguns atendimentos também domiciliares particulares, né? Uhum. E é um público mais, né, elitizado, tudo, uma renda bem maior. E o que eu acho interessante é porque eu forneço o mesmo atendimento, né? O mesmo atendimento do SUS que aquela pessoa está tendo, é o mesmo atendimento que eu vou estar ofertando também para esse paciente do particular. Então, eu sou a mesma profissional nesses dois cenários, entendeu? Independente do que está acontecendo nesses dois cenários, eu busco trazer o meu melhor. Interessante você trazer isso, né? Porque quando a gente fala do social como uma doença, a gente não está falando somente sobre a questão, inclusive, de questão econômica, né? O sofrimento, ele deve ser cuidado, e é complexo a gente falar qual é o maior sofrimento e o menor sofrimento. Então, inclusive, nesses cenários diferenciados, há sim um sofrimento, e que o social totalmente converge para aquele sofrimento se apresentar daquela forma, né? O quanto que a gente precisa ter esse olhar, e quanto bonito você fala, né? Olhar, perceber que às vezes você cuidando e olhando só para aquele paciente, você vai estar olhando uma fresta de cuidado, né? O quanto que você quer cuidar ele de forma completa, você vai ter que olhar para essas questões também sociais, que é tudo que está relacionado ao paciente, né? Exatamente. E a melhor maneira da gente olhar, ter esse olhar ampliado, é a gente estar com uma equipe, estar com colegas. Não tem como a gente ter um olhar ampliado sozinho. A gente precisa trocar esses conhecimentos. Muito bom. E dentro disso, Tati, eu imagino tantos desafios que você já vivencia, que você vê no seu dia a dia. Qual que você percebe que é o maior desafio para essa integração do cuidado, né? Realmente como equipe, né? O que você vê que é o maior bloqueio para isso? Olha, eu falo que é a comunicação, né? A comunicação, gente, é muito complexo, né? Para a gente estar se comunicando. São vários profissionais com formações diferenciadas. Hoje eu trabalho numa equipe, acho que são 32 pessoas na equipe. Nossa. Com formações múltiplas, né? E aí a gente precisa a comunicação. Como é que a gente faz essa comunicação para trazer o melhor cuidado para aquele paciente? Eu não encontro sempre, pela minha escala, esses 32. É muito difícil. Nem em reunião de equipe a gente está aos 32. A gente tem mais de 100 pacientes. Como é que a gente vai conseguir conversar sobre 100 pacientes com 32 pessoas e tal ali? Então, eu acho que a comunicação é um ponto. A gente tem a tecnologia hoje, que a gente vê essas questões das ferramentas de comunicação, acho que auxilia muito. Acho que é um ponto.
Mas ainda assim a gente precisa estar atento. Outra questão é que, dentro dessas equipes, a gente vai ter profissionais que vão ter níveis de maturidade em cuidados paliativos diferenciados. Então, às vezes, tem algum profissional, todo mundo trabalha ali com cuidados paliativos, mas tem alguns que estão com conhecimento básico, tem alguns que já estão com conhecimento mais avançado, e aí a gente precisa fazer o possível para que todo mundo consiga falar a mesma língua, né? Então, eu penso que é um outro desafio também, a gente conseguir essa sintonia em equipe, para que quando a gente fale sobre discuta um caso de algum paciente, todo mundo esteja na mesma página. Do mesmo jeito que a gente propõe isso para a família, a gente às vezes fala assim, a gente tem que fazer uma reunião familiar, porque a gente percebe que um familiar está pensando de uma forma, outro familiar está pensando de outro, mas quando a gente está em equipe também acontece isso, porque cada profissional vai lá e vê o paciente no momento, né? A gente faz a visita domiciliar, não vai os 32 chegar na casa, a gente não lota um ônibus, vai todo mundo junto. Então, cada um vai. Então, a gente pega o paciente num momento, a gente pega a família em outro momento, e aí a gente precisa se comunicar para a gente conseguir alinhar e construir junto um plano de cuidados. E acho que o grande desafio é esse, é fazer essa comunicação entre a equipe, uma comunicação que o foco seja o melhor cuidado do paciente. E aí a gente também precisa pegar e botar os nossos egos, aqueles nossos, inflames das profissões, de botar no bolso. Eu acho que também é outra coisa que é importante. A gente está colocando. E aí a gente precisa fazer, assim, alinhamento entre nós profissionais para a gente fornecer o melhor plano de cuidados para esse paciente. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E outro desafio é essa questão da própria formação, né? Porque, que nem na psicologia, a gente é formado muito para trabalhar sozinho. A gente não, eu gosto de trabalhar em equipe e tudo, tive uma formação diferenciada, mas a gente sabe que isso não é o cenário da maioria das formações. E assim com todas as categorias, né? O pessoal da físio, eles são muitas vezes focados ali. Então, já imaginou, se todo mundo chegasse só, todo mundo sai da faculdade, mais ou menos, nessa formação, meio focado só ali no seu quadradinho, né? E quando a gente vai trabalhar em equipe, a gente precisa expandir esse quadradinho, a gente precisa saber um pouquinho mais de outro, e principalmente em domicílio. Eu vou dar um exemplo bobo, mas, por exemplo, eu chego num domicílio para fazer o meu atendimento da psicologia, e digamos que eu estou com um colega da fonoaudiologia. Cheguei lá, olho para o paciente está lá, acamado, e eu percebo que ele está... pergunto para a família como que tá, olha, como que tá a urina, né? Como que tá as fezes, são coisas gerais. Aí, durante o atendimento familiar, falo assim, nossa, mas meu pai não faz cocô já tem 15 dias. Eu, como psicóloga, eu tenho que saber que 15 dias sem fazer cocô, opa, tem alguma coisa aí que não tá legal. Uhum. Então, é um conhecimento que eu não aprendi da faculdade de psicologia e nem posso ir com o meu conhecimento básico de vida comum. Isso é um conhecimento que geralmente o pessoal da enfermagem, da nutrição, da medicina, que permeia outras categorias, né? E como que eu vou saber desse conhecimento? A gente tem dessa troca em equipe, né? E o meu colega, daí eu falo com a nutricionista, volto da minha visita e falo, olha, pessoal aqui da nutrição, tô precisando do apoio de vocês nessa casa, o paciente tá aqui, 15 dias sem evacuar, acho que não tá legal. E esse profissional, ele tem que estar aberto de entender, poxa, a psicóloga foi lá, viu isso, mas não é que ela está querendo fazer o meu trabalho, porque também tem um pouco disso, né? Às vezes na equipe, a gente, por insegurança, a gente acaba achando, poxa, mas será que eles estão invadindo, né? Não, eles não estão invadindo, a gente precisa também ter este conhecimento global, um conhecimento transdisciplinar, para a gente poder oferecer o melhor cuidado. Da mesma forma que às vezes a pessoa da enfermagem vai chegar da visita e vai falar assim, Tati, olha, eu achei, esse paciente está super deprimido. Ok, ela não está fazendo um diagnóstico de depressão, ela não está fazendo um tratamento de depressão, mas é importante que ela tenha esse olhar, é importante me sinalizar que daí eu posso planejar essa minha visita lá, esse atendimento. Então, isso também é outro ponto sensível quando a gente fala em trabalho em equipe, também eu penso nisso. Nossa, é legal te ouvindo, assim, que você falou que um dos maiores desafios é a comunicação, que é o que a gente fala tanto com o paciente, né? E também é realmente essa comunicação em alça fechada dentro da equipe. Como que isso é sensível. Eu achei muito sensível da sua parte trazer esse como um dos grandes desafios. E um ponto até que às vezes é um ego, né? Que você colocou assim do colega. Não, essa é a minha área. Nessa área ninguém toca, né? E essa é a sua área. Você se vira com essa área. E quanto que isso em domicílio, nesse tipo de realidade, isso é muito mais sensível, né? Muito bacana você trazer isso. Penso que tem o ego e tem também a desinformação, né? A gente, infelizmente, nós aprendemos na nossa faculdade que a gente tem que saber
cuidar de doenças, e a gente tem que saber prescrever, e a gente tem que saber lidar com tudo que está relacionado ao paciente. Então, quando a gente se encontra, né, com esse conhecimento que traz que, primeiro, você é incapaz de cuidar de alguém sozinho, isso ao mesmo tempo que pode sim mexer com o nosso ego, mas ao mesmo lado nos traz uma liberdade de, então é isso. O que eu me sinto incapaz de cuidar do outro diz da impossibilidade de uma pessoa cuidar de outra pessoa, sendo ela única, com uma só formação. Então eu vejo que às vezes até acho que eu sinto na pós isso, né? A gente vê a trajetória dos alunos, sim, né? Sim. E muitos deles, quando eles se veem trabalhando como equipe, no início eles podem até se fechar, mas num outro movimento eles percebem que, nossa, então eu posso falar... E é isso, e não é diagnosticar sofrimentos, falar sobre a minha impressão, falar sobre a minha impressão quando eu tô falando do âmbito de sofrimento, falar sobre a minha impressão quando eu tô falando do âmbito da fonoaudiologia, porque eu sei que eu vou ter alguém para cuidar comigo, né, do paciente, né? Então, quanto que isso diz de uma forma sistemática de trabalhar em equipe. E fala pra gente de um exemplo, um caso que passa assim na tua cabeça, que você cuidou de um paciente, que você percebeu que o trabalho em equipe foi fundamental para aquele cuidado ser realizado. Acho que tem tantos nessa jornada, mas teve um que me marcou muito, que é uma moça bem jovem, né? Ela tinha 28 anos, 27, 28 anos, e com câncer de colo de útero, que acabou complicando, então ela fez inicialmente um tratamento, teve um controle da doença por 1 ano, mais ou menos, e a doença voltou de uma maneira bem agressiva, e ela era moradora do Sol Nascente, tinha uma filhinha só, né, de 8 anos, essa filha dela, que era uma filha que tinha diabetes do tipo 1, que fazia todos os acompanhamentos de diabetes do tipo 1, e ela morava com a mãe dela, e quando a doença voltou já de uma maneira bastante agressiva, ela tinha acabado de romper o relacionamento com o pai da menina. E ele já estava enganchado já num outro relacionamento. Então ela chegou pra gente, encaminhada, com muita dor, né? Então ela tinha uma dor neuropática, ela tinha uma dor visceral, ela usava, né, um catéter duplo J que vivia infeccionando, com problema, com tudo, e que tinha que voltar a fazer algumas intervenções cirúrgicas, tudo. Então era bem complexo, e ela ainda fazia quimioterapia paliativa. E aí, quando a gente chegava no domicílio, as primeiras visitas, ela gritando de dor, urrando de dor, tudo. E era um local de difícil acesso para a equipe, que botava a gente da equipe um pouco numa situação desconfortável, porque era uma rua que só passava, ou só entrava, só saía, só passava um carro pela rua. Então, se você ficasse, era no final da rua, se você precisasse sair correndo, poderia ter um carro vindo, você não poder. Na frente era um ponto, um local de tráfico de drogas, tudo. Esgoto a céu aberto, então a gente tinha que sair pulando para entrar na casa. A casa com telhado muito baixo, muito quente, uma condição muito insalubre. Isso aconteceu na vigência da pandemia em 2020, onde a gente ia para as visitas extremamente paramentado, até porque ela era uma paciente oncológica, a gente estava visitando todo mundo, então tinha toda aquela paramentação, era muito desconfortável estar visitando ela. E aí tinha muitos chamados, né? E aí a gente começou, a equipe médica foi, tal, deu uma medicação para dor, mas não melhorava a dor dela. E aí, então, não, Tati, vai lá, né? Porque ela tá depressiva. Não, a dor não passa, depressão. O quanto que essa é uma visão que às vezes o médico traz, né? Aí fomos, né? Começamos os atendimentos. E a gente começou a compreender um pouquinho melhor como que era essa paciente. Ela tinha, sim, um quadro de oncológico, tinha uma dor forte, uma dor importante física, extremamente dolorida. Mas ela sabia que ela ia morrer. A casa que ela morava, a seção lá de direitos do terreno, tudo, que não tinha tanto documentação, mas a pouca que tinha estava no nome dela. E ela tinha medo que, morrendo, a filha dela fosse ficar com o marido e a mãe e os irmãos dela que moravam na casa fossem despejados. Então ela tinha questões legais para estar vendo. Ela era uma pessoa que a renda dela, ela fazia festas, né, lembrancinhas para a festa, então ela era muito dinâmica, muito alegre, muito tudo, e era a grande renda da família. Acabou que ficou sem essa renda, porque ela não conseguia mais fazer isso. E ela gostava muito de quadrilha, era quadrilheira, de ir para as quadrilhas, para se apresentando com quadrilhas pela cidade toda. Então todos os amigos eram dessa
dessa jornada, e ela não podia mais sair de casa, então tinha toda essa... Quem era ela agora, naquele momento? Porque ela já não... Ela era uma moça jovem que estava sem conseguir andar, mal conseguia ir no banheiro, usando fralda. A mãe dela estava prestes a se aposentar numa empresa terceirizada, não podia ter falta, então ela ficava sozinha grande parte dos dias com a filha, e essa filha em casa tendo que estar cuidando dela, tudo. E aí a gente começou a perceber que ela tinha o relacionamento, ela era apaixonada pelo pai, né, da filha dela, que era o ex-marido. Esse ex-marido começou no decorrer do tratamento, vendo que ela estava ruim, quis se separar da nova companheira, quis voltar com ela, e ela dizia, ele está comigo por pena. Então tinha todo um sofrimento emocional de uma moça jovem que tinha sido, né, abandonada. Então a gente começou a perceber que não dava para a gente fazer uma intervenção, só eu ir lá da psicologia, a médica ir lá levar o remédio, o pessoal da enfermagem lá, quando ela fizesse química, fazer todo uns sintomáticos pós a quimioterapia paliativa. Essa forma multidisciplinar, né? Tradicional, que você vai lá, entrega o seu trabalho e volta. E não se comunica. Não se comunica. E aí foi bacana, porque a gente fez o diagrama de análise multidimensional dele em equipe. A gente fez uma reunião de equipe com discussão de caso e a gente traçou algumas estratégias. Na atenção domiciliar onde eu trabalho, tem muitos colegas que trabalham com práticas alternativas, né? Então, a gente na época, tinha um fisioterapeuta que ele era acupunturista. E uma das primeiras ações que a gente fez foi fazer os atendimentos da psicologia, porque às vezes eu chegava lá, ela estava com muita dor, onde a gente não conseguia fazer o atendimento da psicologia com ela gritando de dor. Então, foi fornecido aumentada a medicação, foi discutido com a equipe, inclusive de outro hospital, a gente discutiu com o pessoal do hospital de apoio, que tem um bom manejo do controle da dor, que a gente podia trabalhar ali de medicação. Mas as minhas visitas da psicologia eram em conjunto com a fisioterapia, onde ela fazia uma sessão de acupuntura. Então, o fisioterapeuta manipulava, botava todas as agulhinhas e durante o tempo que estava na acupuntura, eu estava fazendo o meu atendimento. Inclusive, mais relaxada, né? Mais relaxada, sem dor. Menos dor. Então, eu conseguia fluir melhor esse atendimento. E aí, a gente começou a perceber que a filha estava ali em sofrimento. Então, vamos fazer um atendimento com a filha? Vamos. Chamei quem? Chamei a terapeuta ocupacional. Então, a terapeuta ocupacional, através das atividades lúdicas, trouxe essa filha para o atendimento, e essa filha conseguiu falar para a mãe dos medos, a gente fez um atendimento em conjunto, mãe e filha, eu e a terapeuta ocupacional, o que a gente podia estar ali fazendo? Teve as questões que a gente começou a fazer também dela, porque ela sentia muita falta de mexer com a mão, que ela fazia lembrancinhas manuais, com papel, então também foi feita uma adaptação com a terapia ocupacional, com cadernos, com tudo, o que ela poderia estar ali fazendo, né? Foi uma questão social, envolveu, a gente conversou com a assistente social para ver essa questão legal da casa, tudo. Então, a gente conseguiu ver com o cartório o que fazia, como é que funcionava, o que ela tinha que fazer de documentação. Então, envolveu a equipe como um todo. O pessoal da enfermagem sempre ali no cuidado com ela, né? No cuidado com a medicação. Como é que a gente poderia estar deixando isso mais próximo, porque ela não estava conseguindo andar, mas era filha de 8 anos que estava administrando uma medicação forte para dor. Né? Então, como é que a gente estava fazendo ali? Foram feitas várias questões e várias intervenções em conjunto da equipe que foram se complementando, né? Para a gente conseguir oferecer o melhor cuidado para essa paciente, né? Acabou que ela continuava acompanhada no ambulatório de cuidados paliativos no hospital de apoio, né? E chegou um limite, que a gente também dentro do domicílio, é importante a gente dizer que a gente tem limites, né? Chegou um limite técnico, porque a gente não estava mais conseguindo controlar a dor dela com as medicações que a gente conseguia fornecer no domicílio. Precisava provavelmente uma medicação contínua, né? De uma infusão contínua, e a gente não consegue fazer infusão contínua no domicílio. E aí, numa das consultas no ambulatório, no hospital de apoio, então optou-se pela internação. E aí foi bacana, porque também foi um trabalho entre equipes, né? Porque como que funcionava? Ela passou algum tempo, controlou a dor, e aí o hospital de apoio, eles têm a questão de que eles dão alguns dias, né? Final de semana, o paciente pode ir para casa. Que é alta temporário, que a gente chama, né? Ou readequação domiciliar, né? Como estratégia. E aí, nesses períodos, o que aconteceu? O pessoal avisava, olha, ela tá indo de alta, ela vai passar 4 dias em casa.
E aí, quem assumiu os cuidados era a nossa equipe. Olha, ela tá legal. com isso, então nossa equipe assumiu os cuidados por esse período que ela estava em casa, e aí ela retornava de novo para o hospital. Então, foi um caso que mobilizou, que eu falo que não foi só a nossa equipe se conversar para fazer esse atendimento, mas a nossa equipe com a equipe do hospital de apoio. Então, eu conversei com a colega da psicologia, olha, até aqui eu caminhei assim. Aí o pessoal da psicologia de lá, olha, ela já está nesse momento. Então, foi muito rico, foi um caso, assim, inesquecível, né? Contando o desfecho, que talvez todo mundo vai ficar curioso, né? Ela estava no hospital de apoio, a gente está falando de uma época da vigência da pandemia. O que aconteceu é que houve uma nova alta dos casos de Covid na época. Ela pegou o Covid dentro do hospital, e o hospital também pegaram vários servidores, vários funcionários, o hospital precisou ser fechado durante um período, e aí os pacientes foram transferidos. Ela foi para o hospital universitário, e o grande desejo dela era falecer em casa, perto da família. E isso não foi possível. E eu acho importante a gente trazer isso aqui também para mostrar que não é só assim, a gente sempre vai, a gente tem que, né, cuidados paliativos, a gente pega na mão, ele quer morrer em casa, vamos lá, tudo. Não. A gente estava falando de uma pandemia, de casos de Covid, numa região extremamente vulnerável, onde a contaminação seria grande, a gente não ia conseguir manter medidas de restrição com ela em domicílio. Ela era uma paciente que a gente percebeu, até o hospital universitário chegou a fazer um contato com a gente do domicílio, a gente falou, olha, é uma casa que não tem estrutura, condições mínimas a gente fazer um isolamento, não existia vacina ainda na época, a gente também tem as nossas responsabilidades como profissional de saúde, éticas, né? A gente não pode colocar toda uma comunidade em risco. E aí, então, ela acabou falecendo no hospital de apoio, no isolamento. As últimas visitas da filha e da mãe foram através de um vidro, mas não foi, talvez, logo após uma das últimas visitas da mãe, horas depois ela acabou falecendo, sozinha. E se a gente for parar para pensar na trajetória dela, olha, não era o que ela queria. Ok, realmente não era. Mas era o que era possível, foi a melhor morte possível com os recursos que a gente tinha naquele momento. E a gente fez visita também da nossa equipe, uma visita pós-óbito para a filha. A gente chegou a fazer um encaminhamento dessa filhinha dela para um ambulatório, né, de psicologia devido ao sofrimento da criança. Então, eu trago esse caso, assim, foi muito emblemático por isso. Até para a gente desmistificar muita coisa. A gente, enquanto equipe, precisou se acolher e validar o nosso sentimento de tristeza. Poxa, a gente não gostaria que ela tivesse falecido no hospital sozinha. Ok, a gente não gostaria. Mas o que foi feito, o jeito que foi feito, era o melhor que podia ter sido feito com o que a gente tinha de recurso naquele momento, né, naquele cenário. Nossa, Tati. Nossa, esse caso é uma aula de cuidado paliativo, permeando tantas questões, tanta sensibilidade, de tantos desafios, né? Permeando o domicílio, permeando a integração hospitalar, permeando uma complexidade de uma pandemia, até chegar no cuidado pós-óbito com a família. Que lindo, que sensível. E focando no limite que o profissional consegue oferecer de cuidado que esteja conforme o pedido do paciente, né? Porque às vezes o paliativista, né? O profissional paliativista vem com esse ensejo, né, de fazer aquele sonho tornar realidade, e às vezes não é possível. Sim. Da forma que a realidade se coloca, né? Eu acho super importante, porque a gente parece que cuidados paliativos, a gente vai transformar o mundo. A gente trabalha com romantização, né? E na prática, e existem questões, limites éticos e técnicos. E que, na verdade, é a maior parte dos pacientes. A maior parte. Eu falo que cuidados paliativos é sobre isso, né? É interessante a gente falar sobre isso, principalmente no podcast, né? Que eu vejo a gente tem uma grande responsabilidade. Sim. E muitas pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que gostam de cuidado paliativo e querem começar a fazer cuidado paliativo. Mas isso que a Tati trouxe, na verdade, é a maior parte dos nossos casos. É aquilo que a gente consegue fazer. Exatamente. Não é aquilo que às vezes a gente vê e ouve sobre a romantização desse cuidar, a romantização do processo do morrer. Digamos que não é a maioria dos casos. É um caso ou outro. E se o paliativista estiver buscando cuidar desse perfil de pacientes, talvez ele esteja buscando algo relacionado mais ao ego dele. De uma romantização que ele busca para a vida. E, na verdade, é você, diante de um caos,
E é isso, né? O que você trouxe tudo isso, é diante do caos, o que você consegue trazer de melhor cuidado. E que geralmente é muito aquém do que a gente gostaria de fazer. Exato. E que é uma das coisas que, por exemplo, durante a entrevista para pós, fica que tem uma tensão muito grande, né? Que às vezes as pessoas, diversas pessoas, às vezes até fora da área da saúde, vêm procurar a pós, se inscrevem na pós, e aí vêm com essa ideia romantizada de uma coisa maravilhosa, de calotanase e tudo. E que maravilha quando consegue acontecer, mas que muitas das vezes não consegue ser real. Tanto que, por exemplo, essa questão do óbito domiciliar é algo extremamente desafiador, seja nessa realidade, seja em outras realidades, assim. É algo muito, realmente, de um desafio imenso. E obrigado por compartilhar, Tati. E aí eu queria até comentar para nossa audiência, eu imagino que esse caso também tenha tocado a vocês. E aí fazer uma chamada, tá gostando do episódio? Curta, siga a gente nas redes sociais, isso ajuda bastante a gente continuar trazendo e compartilhando esse perfil de caso. E frente a isso, Tati, eu queria que você falasse assim, nossa, com toda essa complexidade, né, de toda essa exposição que você fez, de um caso, de centenas, talvez já milhares dentro dessa sua vivência de tempo, o que te faz permanecer? O que te faz ficar? Você teve toda uma caminhada de busca até o cuidado paliativo e uma vivência que a gente reconhece que na prática não é simples. E aí, o que faz você, como psicóloga, se manter nesse cuidado? Ai, eu não sei, mas assim, o que eu sinto é que os meus olhos brilham quando eu tô ali, sabe? Eu acho que é sentir de que eu posso fazer a diferença. Que nem nesse caso que eu coloquei. As ações que a gente fez ali, às vezes essa sensibilidade de falar, não, opa, ela tá com dor, qual é o melhor horário para eu fazer meu atendimento? Ah, vou combinar com o colega aqui da físio, ele faz a acupuntura e conseguir ofertar isso para ela, de não desistir das dificuldades, eu acho que isso para mim é o que me move. Uma das palavras que tocam a minha vida é a questão da resiliência, né? Eu até tenho uma tatuagem escrita resiliência, eu sempre falo muito de resiliência, e eu acho que o que me faz seguir é sobre resiliência, é sobre é difícil, é desafiador, mas ainda assim é possível da gente fazer, e isso me encanta. De conseguir transformar, mesmo com todas as dificuldades, as limitações, a gente consegue transformar nisso em algo bom, um sentimento bom. E aí, você tem um compromisso na formação de vários profissionais com esse desafio também, que tem essa romantização, mas que também tem que ter esse ensejo, desse olhar, né, do que realmente faz ficar. Tem que ter técnica, né? Tem que ter técnica. E aí eu queria te perguntar, né? Para você, qual que é a importância da pós-graduação do Sírio-Libanês, que nós fazemos parte, nessa formação de novos profissionais? Como você vê isso para o cuidado paliativo que está tão em voga hoje, né? Novela, livro, a gente está nos trends aí do Google, né? Na real, é esse, assim, o termo cuidado paliativo. E muito com esse olhar de romântico. Nossa, muito maravilhoso isso. Da romantização. Mas que a gente sempre fala, né? Até o episódio da Alessandra foi muito boa a fala dela, assim, de olha... Primeiro, saiba tudo, mas sabe a técnica, é uma coisa recorrente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como formadora de outros profissionais, assim. Eu lembro até que a Alessandra trouxe um termo, ela falou assim, a presença técnica. Não basta estar do lado, né? Não basta ter toda a boa intenção. Não. Porque senão a gente fazia cuidados paliativos na parada de ônibus, porque a gente tá ali do lado, conversando com a pessoa, né? E não é sobre isso, né? Eu acho que a questão, após, né, do Sírio, tem uma coisa que pra mim, que me encanta. Porque nós estamos na 4ª turma, né? E nós sabemos quais os conteúdos que a gente precisa atingir. Então, tem o conhecimento X ali, a gente precisa atingir, por exemplo, sedação paliativa. Nessas 4 turmas, o tema sedação paliativa foi trabalhado de formas diferentes. Por quê? Tão lindo. Porque nós trabalhamos com metodologia ativa. Então, o nosso foco não é o conhecimento da pessoa que vai estar lá falando sobre aquilo, sobre sedação paliativa. É sobre como aquela turma, aqueles alunos aprendem da melhor maneira possível. Então, o foco não é no que nosso conhecimento, o foco é conhecimento nos alunos. Por isso que cada aula de sedação paliativa foi diferente. Porque cada turma era composta por alunos diferentes, que tinham lacunas de conhecimento diferentes, que tinham formas de aprendizado diferentes. E aí a gente trabalha exatamente ali. O que a gente pode ir
né? Como é que vai ser melhor? Com esse aqui vai ser melhor dessa forma, a gente vai poder fazer, vamos dar tantos artigos antes, vamos fazer leitura antes. Não, esse aqui a gente vai fazer uma aula formal e depois disso a gente vai fazer exercício de fixação. Não, olha, nessa turma aqui é mais interessante que eles possam estar fazendo uma atividade de colóquio, que eles possam estar discutindo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, né, dessa pós do Círio. Porque o conhecimento, no final, quando a gente pega a matriz curricular de várias pós, você vai ver que são os mesmos. Né? Eles seguem a maioria dos manuais, e eu até brinco, se fosse para você ter só o conhecimento nu e cru, você nem precisava fazer pós, não. Você pega o manual ali, pode pegar o manual da NCP, tem vários ótimos, você vai ver uma série de temas. Qual é a diferença? O que faz o diferencial? É esse olhar personalizado. É essa estratégia que a gente tem de sentar. E isso demanda para a gente também, como facilitador, a gente não é acomodado, né? Porque a gente está sempre estudando, sempre pensando em novas coisas. A gente está sempre olhando, tem um olhar para a turma. E isso também, para quem gosta da educação, é encantador. Por quê? Porque você está ali aprendendo junto, né? E você vai, não, olha, essa turma... eles estão puxando bastante. O que a gente vai fazer? Não, vamos buscar mais conteúdo. Se eles estão no 10, a gente tem que levar eles para o 20. Agora, se é uma turma que está no 5, ok. Se eles chegarem no 7, vai estar ótimo. E aí a gente vai conforme essa turma. Então, para mim, isso me encanta, isso motiva, né? Isso é o que faz o grande diferencial, isso é o que faz com que seja o sucesso que é. Né? Se a gente for pegar, a gente tem hoje... ex-alunos que são referências no que estão fazendo uma grande diferença nos seus cenários, entendeu? Que legal. E aí, nesse ensejo, aproveitando esse gatilho, né, a Su queria deixar um convite aí, né, Su? Você falou, não, eu vou falar que vai sair, inclusive vai sair junto com esse episódio, né, Su? Exatamente, né? Muitas pessoas perguntavam, né? Por que a Tati, a Carol ainda não fizeram podcast? A gente falava, calma, porque vai chegar um momento, né? E esse é o momento do que? A gente vai abrir, junto desse podcast, a lista de espera das pessoas interessadas para estar na nossa pós, né? Junto à Faculdade Sírio-Libanês. As inscrições mesmo, elas vão estar mais à frente, em maio, mas se você estiver interessado, você já vai ter aqui esse link para você colocar suas informações, que a gente sempre vai estar passando as informações sobre a nossa pós-graduação e quando abrirem as inscrições, vocês vão ser os primeiros a ter acesso a elas. Lembrando que são vagas limitadas, né? A quantidade de tutores, realmente facilitadores, é uma quantidade reduzida. A gente tem um compromisso nessa personalização, porque um dos diferenciais realmente da pós do Sírio-Libanês aqui em Brasília é essa questão da gente buscar o deslocamento do aluno. Então a gente sempre tenta entender aonde que o aluno A, B e C está para que a gente possa levar ele para um outro ponto. Mas eu já tenho um conhecimento de cuidado paliativo. Maravilha! A gente vai fazer a adequação do trabalho e dos módulos, né? É legal você falar isso porque os módulos não se repetem, né? O módulo 6 que acabou agora não é igual ao módulo 6 da turma 3, que não é igual ao do anterior. A gente sempre tem as nossas reuniões. E a gente muda tudo, né? Muda tudo. As reuniões de sexta-feira, eu falei, nossa, sempre mudanças em relação a isso. Porque as turmas são diferentes. Então a gente precisa adequar, né? E aí, fazendo um jabá aqui de Brasília, lembrar, né? Brasília é a capital federal. A gente tem o melhor aeroporto do país. Passagens altamente acessíveis para todas as capitais do país, então não importa de onde você esteja nos ouvindo. Do Acre ao Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Piauí, aqui é um local muito diferenciado para isso. E aí eu até queria que vocês comentassem um pouquinho do que vocês percebem de diferencial da pós ser presencial. Porque hoje a gente está tendo muita pós online e a gente reconhece, assim, eu não consigo caber a nossa pós num perfil online pelo que a gente faz, assim, né? Não tem condições. Não dá. Acho que as formas de ensino online, né, falando do cuidado paliativo, elas são interessantes. Eu acho que elas agregam muito ao conhecimento. Mas falando da vivência do cuidado com pacientes, da vivência do trabalho em equipe, realmente uma pós presencial faz muita diferença. E aí, né, é claro que há várias pós muito boas, mas falando da nossa pós, que é a qual a gente tem conhecimento, ela tem vários diferenciais, tal, essas questões que a Tati trouxe e que a gente coloca, tal como a gente coloca cuidando do paciente na assistência, ele no centro do cuidado, a gente coloca realmente o aluno no centro do cuidado. A gente compara no deslocamento do aprendizado do aluno, ele diante da reta dele, da linha dele. A gente, até você trouxe isso no episódio, né? O quanto que
há uma importância da maturidade no conhecimento do cuidado paliativo. E a gente consegue ter um olhar sem julgamento, mas percebendo que o quanto que aquele aluno consegue reter de conhecimento diz da vivência dele de vida, né? E da vivência dele lidando com questões de perda e de ganho da vida dele. Eu tô aqui lembrando de alunos, eu quero colocar aqui 2 exemplos, né? Teve uma aluna nossa da turma anterior que estava no momento da pós. A gente sabe que a pós tem muitos momentos de reflexão, da gente olhar para as nossas questões, para a gente vivenciar como que você lida com o sofrimento, para daí você olhar para o outro. E eu lembro aqui da aluna falando assim, teve um dos momentos de insight, ela falou assim, mas não era só uma pós? E aí a gente trouxe, não é só uma pós. E na entrevista a gente nomeia isso. Não é só uma pós. Para a pessoa também tá aberta para esse momento né, de olhar para si, de questionamento das questões da vida, que claro, né, vai sempre ter várias pessoas auxiliando. E lembrando agora de uma questão que uma aluna trouxe, né, de que vocês lembram que ela falou assim, nossa, eu senti que com essa pós é como se eu tivesse resetado e recomeçado tudo de novo. Então, acho que é sobre isso a pós. Eu não consigo colocar num nome, até porque eu acho que se eu nomeasse, eu estaria falando da minha experiência da pós. Sim. E isso é muito pouco. Na verdade, é uma pós experiencial. Exatamente. Me emociona até. É muito mais. Fala um pouquinho pra Tati. Pra mim é uma pós experiencial. O que a gente faz? A gente faz atividades onde eu coloco o aluno para experienciar, vivenciar esses sentimentos, né? Vivenciar com esse dia a dia com o paciente, a gente coloca ele naquele, não é só um roleplay nu e cru, mas são situações onde ele precisa estar ali cuidando daquele paciente. A gente faz não só simulações realísticas, mas ele também experiencia as emoções, né? A gente também trabalha com essas questões. Que legal. E Tati, fala pra gente de alguma dica de livro E assim, especialmente para as pessoas que estão tão interessadas na nossa pós, nessa vivência, nesse resetar, né? Ou melhor, né? Acho que agregar novos conhecimentos que você já possa trazer, assim, para essa pessoa já ir tendo esse ensejo do que a pós pode oferecer para essas pessoas. Olha, tem um livro que eu acho muito interessante, ele chama Uma Questão de Vida e Morte, que é do Yalom. Ele é um psicólogo, né, norte-americano. Esse livro ele escreveu em conjunto com a esposa dele durante o tratamento dela de câncer. E é bem interessante que um capítulo ele escreve, um capítulo ela escreve, e eles vão dialogando ali, né, chama Uma Questão de Vida e Morte. E é muito bacana porque ele é de fácil leitura, mas ele traz assuntos extremamente profundos. Então, para mim, a minha dica de leitura é esse livro. E aí, aproveitando o restinho de tempo que a gente tem, a gente sempre faz um quadro de falar do autocuidado. E aí, a pessoa até queria pular aqui, eu falei, sem chance. É porque eu sabia, a gente tá dando quase 3 horas de brincadeira, mas de podcast, porque a gente sabia bem que quando ia rapidamente, ser a Tati é de casa. Um autocuidado, que é um marco pra você, assim, de uma forma, pra lidar com todo esse sofrimento. Terapia e atividade física. Legal. Pra mim, são as 2 coisas que eu não fico sem. Vocês conversaram antes? A gente veio falando nos bastidores sobre isso. Mas quanto que isso é importante. Quanto que é isso importante pra mim. E Tati, maravilhoso poder te ouvir, poder conviver com você, tá nesses momentos. E aí, pra nossa audiência que tá te ouvindo, que quer saber um pouquinho mais, quer trocar a experiência com você, onde que eles te encontram? Compartilha um pouquinho. Tá. Tem o meu Instagram, né, que é o meu perfil profissional, que é Tati Gimenez, _ PSI, né, de psi. Tem vários posts, eu sempre tô alimentando vídeos, tudo. Oh, que legal. Então, é um Instagram muito ativo, as pessoas vão ter acesso. Ativo, com acesso, tudo. Eu sempre gosto de fazer postagem, gosto de fazer vídeo, falando, né, sobre luto, ansiedade, sobre alguns temas, tudo. E eu tenho um projeto também que eu participo, que é um projeto Travessia também, que é bem interessante, com mais 3 colegas, onde a gente faz alguns cursos também de qualificação, que também vocês podem estar procurando. Tem o Instagram também, que é travessia.edu.saude.
E eu também tô na Academia Distrital de Cuidados Paliativos, por enquanto. Vai ter congresso esse ano aqui em Brasília, em Muito outubro. bom. Não percam, a gente está fazendo, estou na comissão científica. A gente vai fazer uma programação incrível Legal. para contar mesmo com a participação de todo mundo. Legal. Lá no Instagram da DCP o pessoal vai ter acesso a Vai links de ter inscrição, datas e tudo mais. link, data, já tá. A data é 2 a Fenomenal. 4 de outubro, mas já tá para sair o link de inscrição. Sensacional. Jovem Sul, sempre um imenso prazer, uma honra, como você diz, estar aqui ao seu lado e ainda mais a presença da Tati. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com vocês nos ouvindo e participando dessa jornada, desse encontro, desse bate-papo tão gostoso de se fazer. Muito obrigado pela sua presença, Tati. Obrigada, Tati. É eu que sempre sou sensacional, né? Sou muito grata de estar aqui com vocês, viu, gente? Gratidão mesmo. Gente, se vocês, por acaso, são algum dos perdidos que ainda não nos seguem nas redes sociais, não estão inscritos no nosso canal, se inscreva agora. Deixa um comentário pra Tati nesse episódio lá no Spotify ou no YouTube. Eu tenho certeza que ela vai amar ler e responder. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau.